Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Esse é um dos assuntos mais lembrado e pedido pelos alunos, que é a Segunda Guerra Mundial. Menininho lá no sexto ano me enxerga e já pergunta: professor, quando vamos estudar a Segunda Guerra? A resposta é no nono ano. Nono ano, demora. E aí, quando a gente chega no nono ano, estudo 2 períodos, 3, vou exagerar aqui, né? 3 períodos. O professor explica, põe um slide, isso é no Brasil todo, né? Dá umas atividades, corrige na outra aula e vamos embora. E a alunada fica louca, né? Mas como já e tal? Para nós professores é mais um assunto, para os alunos é algo grandioso, porque a mídia talvez, né, faça esse trabalho e mais o que se conhece, entende um pouco de nazismo, o holocausto judeu, enfim, né? Cria-se então um grande movimento em torno disso. Estudar a Segunda Guerra, nós não podemos iniciar em 1939, quando ela inicia, e nem acabar em 1945, quando ela chega ao seu final. A Segunda Guerra, na verdade, vai ter o seu início, pelo menos teoricamente, né, não na prática, no final da Primeira. Porque o Tratado de Versalhes é um tratado terrível, né? Massacra a Alemanha e a partir disso a Alemanha começa a construir um sentimento de revanche. Enquanto que a Itália, que mesmo tendo vencido a guerra, porque ela trocou de lado, né? Ela também não tem perdas no final, o que causa também uma vontade de voltar à guerra, né? Aqui em cima tem uma marcação onde você vai poder acessar o vídeo que eu fiz sobre esse expansionismo fascista, né? Essa organização para a Segunda Guerra. Bom, nesse processo, então, de buscar um novo combate, nós vamos ter o Hitler com a questão nacionalista, racista e expansionista, né? Junto com Mussolini na Itália, e eles começam a formatar um grupo para fazer essa guerra. De que forma isso? Buscando um inimigo comum. Então, tanto italianos quanto alemães têm um inimigo comum, pelo menos os seus governos, nos socialistas, nos comunistas da União Soviética. Esse inimigo comum junta-se também o Japão. O Japão também tem suas aversões comunistas. Então eles vão fazer um grupo em 1936, 3 anos antes da guerra, chama Pacto Anticomintern, Pacto Anticomunismo, e eles criam o eixo anticomunista. Esse eixo junta Itália, Alemanha e Japão. E são esses 3 países, então, que vão fazer um dos lados da guerra, né? E estes 3 países começam a se expandir já, a buscar anexações antes mesmo da guerra. Entender a Segunda Guerra sem compreender os motivos que levam a isso é um pouco mais complicado. A guerra oficialmente inicia em 1939, mas a gente já tem em 1931 o Japão invadindo uma região da China. Nós temos movimentos da política nazista de anexação de regiões da Tchecoslováquia, da Áustria, antes mesmo, né, isso a partir de 36, depois de 38. Há uma demonstração já, né, de guerra. Mas quando pressionado por ter rompido o Tratado de Versalhes, Hitler vai dizer: olha pessoal, a situação é a seguinte, se eu não conseguir me afirmar, ele diz isso para o mundo capitalista, Estados Unidos, Inglaterra, França, se eu não conseguir me afirmar no centro da Europa com o regime nazista, que é sim um regime capitalista, os comunistas vão vir com tudo. E esses comunistas vindo com tudo, então, do leste, vão tomar conta da Europa e depois vão chegar nos Estados Unidos, na América. Tão receosos disso, esses países capitalistas meio que fazem vistas grossas, né? Vistas grossas
para essa expansão hitlerista. No vídeo que a gente citou também, nós comentamos sobre já a atuação dos exércitos de Itália e Alemanha na Guerra Civil Espanhola, então, a partir de 1936. Então, o militarismo já tomou conta e é o famoso barril de pólvora, né? Prestes a estourar. A guerra vai começar com a invasão da Polônia em 1939, mas a Polônia ficava entre a União Soviética e a Alemanha. Então, para invadir a Polônia, se corria um sério risco o alemão, né, de cutucar os soviéticos, que era uma potência. Então, o que faz Hitler? Faz o impensado. Um pacto de não agressão, o pacto Ribbentrop-Molotov com o Stalin, que é o líder soviético. Então, eu não te ataco, tu não me ataca e estamos bem. Eles se odiavam mesmo, mas duas potências, né? Ninguém quis arriscar. Fica por isso mesmo. E combinaram de dividir a Polônia, cada um pega um pedaço e segue o mundo. Então o Hitler invade a Polônia, sem aviso, né? O Hitler não é muito chegado a questão de romper relação, declara guerra, não sei o que nada. Ele ataca com tudo que ele tem, é a Blitzkrieg, né? É o ataque relâmpago, então toda a força alemã, ele jogava tudo, artilharia, aeronáutica, se pudesse marinha, infantaria na sequência, e o que fosse, cavalaria, né? Basicamente, em 3 semanas, 1 mês, a Polônia está dominada. Isso é em 1939. E aí nós temos 3 fases bem distintas do conflito. Essa primeira fase são as vitórias do eixo. Então começa em 39 e vai basicamente até 41, né? 39, 40 e 41. Aí o Hitler invade meio que sem muito esforço, quase que o que ele pretende, né? Falei da Polônia, nós temos ainda Dinamarca, Noruega, Holanda, França, Bélgica, tudo isso na sequência, né? A Alemanha então se empodera do centro europeu. Os outros países, ainda surpresos, começam a se organizar para a guerra, né? O Japão, lá na frente oriental, vai formando o seu império, vai se alastrando pelo Oceano Pacífico e pela Ásia, enquanto que a Itália tem um papel secundário em relação à Alemanha, mas também, né, com anexações norte de África, e Albânia, Sicília, Grécia, né, esse sul da Europa ali, a Itália faz o seu papel com bastante importância para o conflito também. Em junho de 1941, o Hitler lança a Operação Barbarossa, que é uma loucura, que é invadir a União Soviética. E eles se viam tão fortes, porque tinham vencido tudo até então, todas as batalhas, que eles acreditavam que no verão eles conseguiriam a vitória. Em 6 meses a União Soviética estaria dominada. E isso vai custar caro para o Hitler, porque será a primeira derrota alemã, né? A Batalha de Stalingrado é uma batalha terrível, né? São milhões de mortos. Em número de mortos é a maior batalha da história da humanidade. E a Alemanha perde, porque a União Soviética, mesmo não tendo muitas condições militares, tem muita gente e é um povo muito aguerrido. E eles lançam para a guerra todo mundo, gente. Homem, mulher, criança, cachorro, papagaio. Vai todo mundo fardado lutar. E nesse processo, então, de todo mundo fardado lutando, a Alemanha acaba cercada, né? E o inverno é terrível, o inverno é esmagador. Já a França tinha sentido isso com as tropas de Bonaparte. Nessa feita agora da Segunda Guerra, quem sente isso são os alemães. O inverno, nós estamos falando de 20 graus abaixo de zero, às vezes mais. Os alemães, então, têm cortado o caminho dos suprimentos, né, da logística. Os soviéticos cortam isso. E sem contar que eles vieram fazendo a tática da terra arrasada e destroem tudo que tem. E os alemães, então, acabam ficando sem roupas para o frio, sem remédio, sem comida, sem armamento, sem munição, sem combustível, etc. E eles acabam sendo derrotados, então, e aí nós vamos inaugurar uma segunda fase
da guerra, que é quando os aliados vão se empoderar. Então nós vamos ter o início de um avanço soviético a partir de 1942 na frente oriental e a entrada dos Estados Unidos na guerra, que causa um desequilíbrio. Numa segunda fase da guerra, 1942, 43, nós vamos ter uma espécie de um equilíbrio de forças, né? Porque houve aquela expansão nazista, fascista, expansão do eixo, Itália, Alemanha e Japão, e com a entrada dos Estados Unidos na guerra, nós vamos ter um momento em que no lado ocidental e no Oceano Pacífico as forças se equilibram, a Alemanha deixa de crescer, como também deixa de crescer no lado oriental, junto à União Soviética, porque foi barrada em Stalingrado. Esse momento de equilíbrio poderia ser o momento em que os nazistas pensassem um pouco e resolvessem fazer acordos. Mas a partir dali começam as derrotas e Hitler nunca vai ceder 1 milímetro. É uma ideia fixa, né? Guerra, crescimento, domínio. E isso vai levar ele a perdas terríveis. Essas perdas terríveis que começam em Stalingrado. Stalingrado é uma batalha terrível, passam pelo dia D, 1944, o dia da decisão, né? Quando os aliados juntam tudo que tem, claro que tudo é um exagero, mas e resolvem fazer um grande ataque. Norte da França, praia da Normandia. A gente está falando aqui de milhão de soldados, de homens, navios dirigíveis, aviões, carros de combate, enfim, armas de todo tipo. Tá? E ali rompe-se, então, um cerco que Hitler fazia, essa entrada do Atlântico Norte, entra-se ali, o Canal da Mancha, e a partir dali cria-se, então, um caminho que vai dar em Berlim, mas que esses países aliados, então, começam, dia após dia, a avançar. E dia após dia, os países do eixo vão perdendo território, homens, dinheiro, enfim, nessa frente ocidental, desde a África adentrando a Europa, sul da Europa, Itália, Grécia, enfim, as tropas também vão avançando, enquanto que, terrivelmente, do lado oriental, os soviéticos vêm muito fortes, muito fortes. Então vai se fechando todo o cerco a Hitler, 44 e 45, então, Berlim é invadida pelos soviéticos. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que você deve lembrar, ela vai para algumas provas, né? Então eles tiram a bandeira nazista e hasteiam a bandeira soviética no parlamento alemão. E Hitler se suicida, então, em 45, em abril de 45. E as forças continuam lutando no Japão, né? E aí vão surgir as duas bombas atômicas terríveis, né? Terríveis. São 300 mil mortos, né? Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas no mês de agosto de 45. E o problema da bomba atômica é que ela é nojenta, monstruosa, é que ela mata todo mundo. Mata a mãe, o pai, a criança, o soldado, o professor de história. Esse não deveria matar, né? Bombas que não matassem professores de história seria bom. E o Japão, então, acaba se rendendo também, né, nesse avanço no Pacífico, e a guerra vai acabar. Bom, a guerra acaba, mas ainda temos algumas coisas a entender. A principal dela é com relação aos campos de concentração, né? Esse é o efeito mais terrível de toda a guerra. Isso é pior até que as bombas. As bombas alguém joga e vai. Os campos de concentração ficaram anos escravizando, torturando e matando pessoas. No vídeo que eu falei da organização do nazismo para a guerra, que você clica aqui vai poder assistir ele, tá? Assiste o vídeo, não perde, senão não vai entender a guerra. Eles prepararam já
essa campanha contra judeus. Não só judeus, né? Ciganos, socialistas, deficientes físicos e mentais, homossexuais, negros, enfim, minorias, né? Esses caras foram perseguidos, presos e escravizados. Chegou um momento que tinha tanta gente que não tinha mais o que fazer, começaram a matar. E aí são criados os campos de extermínio, né? Auschwitz é um complexo que mostra tudo isso, né? Os caras chegam, são mortos e queimados em fornos, né? Enfim, isso é terrível, isso é horrível, né, gente? A Alemanha vai ser considerada a grande culpada da guerra, isso é normal em guerras, né? O cara que perde é o culpado. Tem que pagar, não tem nem dinheiro, mas vai ter que indenizar os vencedores. E tem restrições também com relação a forças armadas. Os líderes são julgados, muitos fogem, muitos inclusive para o Brasil. Vou fazer um vídeo disso ainda. Muitos fogem, tá? Hitler não foge, tá bem, terraplanistas. Hitler se suicida. E esses caras aqui, então, são julgados, prisão perpétua, muitos acabam sendo enforcados. E esse é o Tribunal de Nuremberg, né? Então, o mundo fica perplexo com tudo isso e resolve criar um órgão para organizar e não ter mais guerras. Esse órgão existe até hoje, que foi a criação das Nações Unidas, né? Um órgão supranacional que sirva para organizar essa coisarada aí, né? Essa matança, essas guerras indiscriminadas, bombas atômicas e tal. A ONU faz um bom papel, né? Ela não é determinista, né? Ela não consegue, até ela é. Né? Em 2013, os Estados Unidos invadem o Iraque e a ONU não permite, e o presidente Bush manda as favas, né? Vai invadir, pronto, e vai a ONU que vá para o diabo que a carregue, né? Cria o Estado de Israel também, para onde vão os judeus, que é um outro problema, né? Eles resolvem um problema criando outro, até hoje tem um monte de problemas lá na região de Israel, Palestina, Líbano, enfim. Mas o mundo entendeu de alguma forma que guerra é complicado, né? E não tivemos mais nenhum conflito global. Temos vários, inúmeros localizados, né? Localizados, mas não mais global. Os países entenderam que se envolver numa aventura dessa é terrível. Custa muito dinheiro, custa vidas, custa um monte de coisa e no fim quem ganha, na verdade, não ganha, né? Ganha o quê? Né? Todos perdem, espero que você entenda isso também, né? Todo e qualquer conflito que seja resolvido na força, quem ganha perde, quem perde, perde mais ainda. Muito bem. Eu falei que seria um vídeo rápido, isso eu não falei, era para ser rápido, porque é um resumo, né? A gente não vai ficar tratando, leva 1 hora para tratar, pelo menos, da Segunda Guerra de uma forma mais aprofundada. Mas ficam os canais de contato nossos, os comentários aqui no vídeo, Twitter e Facebook estão abaixo ali também para que você possa ter contato, né? Também está o meu e-mail, a cachorrada também está junto, né? Eles estão sempre nos vídeos, porque aqui é o canil ambulante aqui, né? A cachorrada da vizinhança e o meu e todo mundo, não interessa, tá? Faz parte. E aí deixe seu recado, né? Mande nas redes sociais, para que aquilo que eu sempre digo dos meus vídeos, gente, que é para que depois do vídeo cada um de nós continue a aprender uns com os outros, porque é uma construção de conhecimento, né? Não é um sabe e ensina, né? Paulo Freire já dizia, né? A gente troca, né? Quem ensina aprende ensinando, né? E quem ensina aprende ensinando. E quem aprende, ensina aprendendo. Acho que é isso. Se não é isso, eu inventei agora e passa a ser. Tá bem, queridos? Obrigado.